tirar a dúvida, né? E eu estava meditando nesse texto, e nesse texto que eu li aqui, do encontro de Jacó e Esaú, eu vejo aqui um dos textos mais lindos da Bíblia. Por quê? Porque nós vamos ter aqui a narrativa de dois irmãos, e estava separado por mais de 20 anos, desde aquele momento em que Jacó usufruiu da primogenitura de Esaú. Naquela ocasião, a mãe de Jacó, Rebeca, esposa de Isaac, quando ela soube que Esaú, por causa da primogenitura, ele disse no coração que queria tirar a vida de Jacó após a partida do seu pai. Quando Rebeca soube, ela chamou Jacó e ela disse: meu filho, o teu irmão Esaú pretende te matar. Então, para que não haja um homicídio na nossa família, para que a nossa família não seja destruída, sai daqui, vai para a casa do meu irmão Labão, e lá você fica um tempo, e depois eu mando te buscar. Mas não sabendo ela que após aquela saída de Jacó, nunca mais ela veria Jacó. Porque tem coisas que se faz sem consentimento de Deus, sem buscar o aval de Deus, sem buscar uma direção de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos assim, sem uma direção de Deus, não vai dar certo. Eu sempre falo, tem coisas que você faz hoje, que eu faço hoje, que eu posso fazer hoje, e nós podemos fazer fora da direção de Deus, que vai gerar uma consequência para o resto da vida. Nunca mais terá conserto. Tem coisas que nunca mais você vai consertar. Por isso, antes de tomar uma decisão, antes de fazer algo, consulte primeiro a Deus. Ore a Deus. Faça a prova de Deus. Busque para ver se Deus está no negócio. Porque o nosso coração nos engana. Nem sempre aquilo que nós queremos é da vontade de Deus. E por causa disso, como os irmãos sabem, nós estamos estudando na escola bíblica dominical, por causa da atitude de Rebeca, por ter a preferência para com seu filho Jacó, houve todo aquele problema na família. Isaac também, com a sua preferência para com Esaú, uma família dividida, não vai para lugar nenhum. Os pais não devem ter filho preferido, devem amar todos de uma forma geral. Como eu disse de manhã, eu sei que tem filho mais chegado, tem filho que você prepara até aquela túnica, né, que fica aí demonstrado de que você ama mais aquele. Mas isso pode gerar inimizade dentro de casa. Isso pode causar problema entre os irmãos, um irmão e outro irmão. E aí a Bíblia vai dizer que Jacó, ouvindo a sua mãe, ele sai e ele vai lá para onde está o seu tio Labão. A Bíblia diz que lá ele fica, ele passa a servir a Labão. O tempo vai se passando, Jacó constitui família, e o tempo vai se passando, e chega um momento em que Jacó percebe que Labão já não é mais um ele, o que era antes. Ele percebe que ele está indiferente, porque Jacó começa a ser abençoado, começa a crescer, e ele começa, os seus filhos, os filhos de Labão começam a invejar-se de Jacó. E Jacó então, ele coloca no coração em sair, em ir embora. E Labão, mais uma vez, convence Jacó para ficar e faz uma nova proposta para Jacó, e Jacó fica. E ele tenta de novo. Jacó disse que por 10 vezes Labão aumentou o seu salário, aliás, multou o seu salário. Por 10 vezes. Labão, irmãos, era trapaceiro. Se disse que Jacó era trapaceiro, imagine Labão. E o que acontece? Jacó ficou ali
mais uma vez. Mas aí Jacó começou sendo abençoado, porque ainda que ele tinha falhado lá atrás, mas ele não permaneceu no erro. Houve um encontro com Deus. E quem tem um encontro com Deus jamais volta da mesma forma. Quem tem um encontro com Deus, irmão, jamais volta pelo mesmo caminho. A vida dele passa a viver em novidade de vida. Porque se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo, as coisas velhas, tudo que é velho se passaram, tudo se fez novo. Então Jacó se tornou uma nova criatura, não era trapaceiro. Agora a bênção de Deus estava sobre ele. E Deus deu estratégia para ele, e aí ele começou a crescer mais ainda. Labão, os filhos de Labão começaram a invejar-se de Jacó. Jacó disse: eu vou embora. E Deus disse: essa é a hora. Ele ouviu Deus falar: pega toda a tua bagagem, pega a tua família, sai daqui e volta para o meio da tua parentela. Pronto, nós vamos entrar agora na mensagem. Ele volta para a sua parentela. Só que Jacó, ele sabia que ele tinha uma pendência com Esaú. Jesus uma certa vez disse: olha, acerta com o teu inimigo enquanto tu está no caminho. Tu acerta enquanto tu está no caminho. Ele sabia. Jacó vai dizer para Labão: mais de 20 anos eu trabalhei para você. Então ele estava ali, mais de 20 anos que ele estava ali trabalhando para Labão, e ele não esquecia do que ele havia feito. Alguém disse que quem bate e quem apanha, mas não é assim não. Jacó bateu, ele lembra que ele tem uma pendência com Esaú e ele precisa acertar a conta. A Bíblia diz que ele envia mensageiro para dizer para Esaú que quer se encontrar com ele e quer fazer as pazes. Os mensageiros vão, fala para Esaú, e Jacó quer encontrar com ele, mas tudo indica que Deus já estava trabalhando no coração de Esaú, porque Esaú também estava com vontade de encontrar Jacó. E voltam com a notícia e chega até Jacó e disse: olha, falamos com teu irmão Esaú, e ele disse que também vem ao teu encontro com 400 homens. Jacó tremeu as pernas. Mas Jacó era um homem que estava transformado, e agora era alguém que estava maduro, com certeza de cabelos brancos, um homem agora que tinha intimidade com Deus. E ele então vai orar a Deus aqui no capítulo 22, versículo 9, ele disse: e disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna a terra da tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tivesse com teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque temo para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Jacó está com medo de Esaú ainda permanecer com aquele desejo de tirar a sua vida, mas não sabendo Jacó que a sua oração havia sido ouvida por Deus. Aleluia! Com certeza, irmão, Deus havia tido um encontro com Esaú. Esaú havia aberto o seu coração, havia dado liberdade para que o Espírito de Deus adentrasse e arrancasse a mágoa, o ressentimento, o ódio, a raiva, o desejo sanguinário de matar o seu irmão. Esaú estava transformado, e Jacó não sabia. Jacó disse: eu vou deixar uma parte da família, vai para um lado, outra por outro, eu
eu vou botar as escravas com os filhos na frente, depois Leia, depois Raquel, e eu fico para trás. Mas Jacó não ficou para trás. Jacó foi para frente. Jacó na frente da família. Mas antes disso, ele deixou todo mundo e ficou sozinho. Aliás, não vou entrar nessa parte para não demorar mais. Mas ele teve uma luta com Deus lá no Vale do Jaboque. E ali naquela luta, o nome de Jacó foi mudado. De Jacó para Israel. E naquela luta que ele disse que lutou com Deus, ele saiu dali com uma marca. Ele saiu mancando. Ali não era mais Jacó, era Israel. E Jacó vai ao encontro de Esaú. A Bíblia diz que Jacó vê Esaú ao longe. E Jacó vai se prostrando. A Bíblia diz que ele vai se prostrando 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 7 vezes. Enquanto ele vai se prostrando, porque ele está com medo. Esaú vai vindo de lá, correndo, irmão. E eu fico pensando, imaginando. Imagine, pensa comigo, a alegria desses dois irmãos. Porque houve aquele contratempo lá na casa deles. Mas 20 anos havia se passado. Eles estavam transformados, havia um desejo no coração deles, de um ver o outro. Imagine Esaú correndo. A Bíblia diz que Esaú, ele sai correndo, aonde eu li aqui. Então Esaú correu, lhe ao encontro, e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e chorou. Imagine, irmão, que alegria! E aí eu fico pensando, essa atitude de Esaú. Eu creio que Esaú não via a hora de encontrar o seu irmão Jacó para lhe perdoar. E aí eu fico pensando, às vezes as pessoas elas fecham o coração e não querem liberar perdão. Agora, por que não liberar perdão, sendo que um dia nós estávamos mergulhados no lamaçal de pecado, sem poder sair de lá, sem condição por nós mesmos de sair de lá? Mas houve alguém, por bondade e misericórdia, nos amou de uma tal maneira, e foi lá, estendeu as suas mãos, nos tirou de lá, nos deu banho com o sangue dele, nos perdoou. Agora eu pergunto, por que não perdoar? Por que carregar isso mais? Durante tantos anos no seu coração, você não está vendo que isso está te matando? Porque o perdão não é para fazer o bem do outro. Perdão para fazer o bem de você mesmo. É para fazer o perdão de nós mesmos. Por que não perdoar? Por que não perdoar? Eu estava vendo um vídeo hoje de um pastor entrevistando uma mulher. E ele disse: eu vou orar por você. Você vai. Ele chamou que ela queria se entregar para Jesus. E ele disse: fala assim: Senhor Jesus, me perdoa. E fale também: eu perdoo também aquele que me ofende. Irmão, quando ela chegou nesse momento de dizer, e ela perdoava alguém, aquela pessoa que havia feito algo com ela, aquela mulher começou a chorar, e ela disse: não pode ser desculpa, porque ele não merece perdão. Eu merecia. Nós merecíamos perdão. Não merecíamos. Por que você não libera, não tira isso do seu coração, não arranca isso do seu coração? Há muitas enfermidades que provém por causa disso. Está guardado. Olha o que a Bíblia vai dizer. Aquela mulher, deixa eu terminar,
Ela demorou mais ou menos uns 10 minutos, e o pastor insistindo, até chegou o momento que ela soluçou de chorar. Ela disse: eu perdoo. Quando ela perdoou, a mão destravou. Ei, calabanha! Só vai destravar algo quando você liberar esse perdão. Há coisas que estão na nossa vida enclausuradas, na vida de pessoas por falta de perdão. A Bíblia diz aqui em Hebreus, capítulo 12. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12. Eu sei que eu não queria estar na sua pele, mas olha o que a Bíblia vai dizer. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 13. Diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. A raiz de amargura, a partir do momento que a amargura entra e ela encontra espaço na nossa vida, ela é plantada e ela começa a enraizar, de tal forma que essa raiz, ela não fica apenas aqui dentro, ela sai para fora, e ela acaba contaminando a outros que estão ao nosso redor. Então essa raiz de amargura, ela deixa o crente amargurado, não consegue ter paz, carrega um peso sobre você. Mas nesta noite Jesus quer tirar este fardo pesado e trocar por um fardo leve. Por que não perdoar? Olha o que Jesus disse aqui em Efésios. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Deus espera de nós que assim como nós vamos perdoar, perdoamos também aqueles que nos ofendem. Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ah, pastor, só Deus e eu sabe. E daí? Se não liberarmos perdão, não temos como ter o perdão de Deus. Em Marcos capítulo 11, versículo 25 ao 26, o Senhor Jesus disse: quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. A oração não é respondida. Aleluia! Mateus capítulo 6. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Deus tem sido bondoso para conosco. Mateus capítulo 6, Jesus disse aqui, quando os discípulos perguntaram para eles como eles deveriam orar, eu estava vendo o pastor Josué Gonçalves, ele disse que perdão é se submeter à vontade de Deus. Perdão é se submeter à vontade de Deus. A nossa vontade se submeter à vontade de Deus. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 12. Quando nós oramos, nós não oramos assim: o Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha o versículo 12 do capítulo 6. Perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quem não perdoa, não tem condição nenhuma de fazer essa oração. Se fizer essa oração, é hipocrisia. Porque como você... Olha o que Jesus vai dizer, capítulo 14, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, versículo 15 do capítulo 6. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É Bíblia. Não tem para onde correr. Você está vendo porque às vezes o céu se torna de bronze? Porque às vezes nada acontece quando ora. Precisa liberar isso aqui. Perdoar é abolir do coração todo desejo de vingança. A vingança pertence a Deus, não a eu e nem a ninguém. Se te fizeram algo, põe na mão do Senhor. Deus sabe como fazer. Mateus capítulo 18, Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? 7? Porque havia um conceito entre os judeus que podia perdoar 3 vezes. Você poderia me machucar, fazer alguma coisa, irmão? Então eu perdoar 3 vezes. Mas Pedro disse: não vai ser só 3, vamos ver para 7. Jesus disse: Pedro, não é 7 vezes 7. 70 vezes 7. Isso quer dizer que não há limite para se perdoar. Eu sei que quando perdoa, tem casos que não dá para ficar junto. Porque assim você vai ver que no caso de Esaú e Jacó, Esaú disse: vem comigo. Jacó disse: não, tu vai para lá e eu vou para cá. Agora tem pessoas, irmão, que ela passa distante do outro. Até dentro da igreja, termina o culto, ó, ela se esconde para não passar por perto, para não dar paz. E céu que a gente vai, só se for o céu para a boca da onça. E céu que a gente vai, irmão. Lá vai ter uma casinha para você, uma casinha para o outro, é? No céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Olha o que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 3. Já vou terminar. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usa de misericórdia. Porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usam de misericórdia. Mateus capítulo 18, Jesus também cita uma parábola acerca de um credor, de um homem, de um doutor, de um médico, de alguém, ele tinha muitos servos. E ele então vai chamar o servo para acertar conta. E chega um servo, ele deve, se não me falha a memória, 10.000 denários. Segundo alguns estudiosos, se fosse contado um cálculo lá hoje, seria 6 bilhões. Ninguém jamais pagaria o trabalhador comum. Jamais conseguiria pagar essa dívida. E aquele servo disse para o seu senhor: me dá um tempo. Tenha paciência comigo, me dá um tempo para que eu possa trabalhar e te pagar. A Bíblia diz que aquele senhor perdoou aquele servo. Ele não esperou ele pagar, perdoou toda aquela dívida. Aquele servo, ele sai da audiência, e ele encontra um conservo seu que lhe devia 10 denários, se não me falha a memória, bem inferior à sua dívida. E aquele conservo disse: olha, me dá um tempo,
Aquele homem pegou na garganta dele e disse: não tem, dá um tempo. Ele disse: usa de misericórdia comigo, me dá um tempo, não tem paciência. Ele pegou na garganta: não, vai para a prisão, lançou na prisão. Mas houve alguém que viu, voltou lá para o Senhor que havia perdoado aquele servo. E agora ele estava fazendo o que o patrão dele não fez. Ele estava fazendo com o servo. Ingrato. Mal agradecido. Quem era nós, irmãos? Quem era nós? Eita Jesus! Oh, glória! Quem era nós? Quem era nós? E viram e foram e contaram para o Senhor. Disseram: olha, sabe aquele servo que você perdoou? Aqueles 6 bilhões que ele devia. Ele encontrou com o servo dele que devia apenas 10 denários e agora ele lançou na prisão. Falou: manda trazer ele aqui. Vem cá, servo mau e infiel. Venha cá. Venha cá. Por que tu fizeste isso? Eu usei de bondade, usei de misericórdia contigo e tu está usando dessa forma com o outro. Olha o que ele vai dizer, Mateus capítulo 18, versículo 34, versículo 32. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignando o seu senhor, o entregou aos tormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Nunca mais ele ia pagar, irmão. Olha o versículo 35 do capítulo 18 de Mateus: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, não é da boca para fora, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Do coração é do íntimo, porque o íntimo só ele conhece. O falar da boca para fora eu conheço, mas o íntimo, lá no profundo, só ele sabe. Só ele sabe. Saia daqui essa noite sem carregar essa mágoa, esse ódio, esse ressentimento, essa fúria. E quando você vê a pessoa, sobe até o gosto de sangue na boca. Eita glória! Eita Jesus! Isso é sério, irmão. Quem quer ir para o céu, a porta é estreita, o caminho é apertado. Isso é um sinal de que o Espírito Santo não está aí. Se há ódio, se há mágoa, se há rancor, se há raiva, se há ressentimento, se há desejo de vingança. E a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo, o qual nós estamos selados para o dia da redenção. Aleluia. Eu vou terminar com Mateus 5, 43 ao 47. Vou terminar. Mateus 5, 43 e 47. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizei, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levanta sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazes publicano também o mesmo? E se saudardes unicamente com os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim?
Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Eu tenho plena consciência essa noite. E essa palavra foi preparada para nós, da parte de Deus para o nosso coração. Saia daqui essa noite diferente. Se for preciso, pega o telefone, liga, faz a tua parte. Não quer me perdoar, faça a sua parte. Faça a sua parte. E faça enquanto está tempo. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para pedir perdão amanhã, se você pode pedir hoje. Não deixe para liberar o perdão amanhã, se você pode liberar hoje. Não deixe para reconciliar amanhã, se você pode reconciliar hoje. Hoje, o dia de amanhã não nos pertence, mas pertence a Deus. Jacó viu o rosto de Esaú como se tivesse visto a face de Deus. Glória a Jesus. Há 20 anos atrás ele tinha visto uma face de ira, de raiva, sangue nos olhos. Mas agora ele está vendo um homem transformado, alguém que nasceu de novo da água e do Espírito. Ei, calamaia. Eita, Jesus fiel. Irmãos, prepara a vida de vocês. Nós vivemos em uma vida nova agora. O nosso passado não importa mais. Nós precisamos viver um presente abençoado, de vitória. Não carregar nada disso. Porque é um céu que nos espera. E não perca tempo, porque a pessoa pode morrer e você guardar isso para o resto da sua vida, dizendo: por que eu não fui antes? Por que eu não fiz antes? Não perca tempo. Esta é a palavra de Deus para nós esta noite, amém? Em nome de Jesus. Os irmãos se encontraram. Esaú não queria os presentes de Jacó. Jacó insistiu tanto. Um monte de cabra, um monte de bode, um monte de jumento, um monte de camelo. Agora, irmão, olha. Imagine o quanto Isaac e Rebeca não orou para aqueles dois meninos se encontrassem. Imagine, irmão. Jacó voltou para a casa dele, para a terra dele. Ainda conseguiu ver o seu pai Isaac. E ele e Esaú, glória a Deus, enterraram o seu pai. Os dois unidos, glória a Deus. A Bíblia diz: ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. É como óleo que desce sobre a cabeça, a barba de Arão desce e vai banhando todo o corpo, irmão. Isso fala de comunhão, porque o corpo místico de Cristo somos nós. A igreja, somos o corpo de Cristo. O óleo é o Espírito Santo descendo sobre nós. E deve haver essa comunhão, essa união entre nós. Glória a Deus. Vamos passar para a ceia. Fique de pé, por favor.